E aí, amigos do canal A Prova de Trânsito? Você sabe, existem formas não aconselháveis de encarar o exame. O bom mesmo é se preparar. Por isso, utilizaremos a técnica de estudos por resolução de questões. Esse é só o primeiro vídeo da série, então inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá? Muito bem, vencedores. Vamos à primeira questão. Marque a alternativa incorreta. É requisito obrigatório para conduzir veículo automotor e elétrico. Alternativa A, ser penalmente imputável. Alternativa B, saber ler e escrever. Alternativa C, possuir carteira de identidade ou equivalente. Alternativa D, possuir carteira de habilitação categoria A. Bora analisar a questão. Mas antes, já responda nos comentários para ir fixando o conteúdo. Bem, logo no enunciado eu tenho uma observação importantíssima para você não vacilar. Nós fizemos um apanhado no nosso banco de questões e notamos que 98% delas pedem para a gente marcar a alternativa correta e somente 2% pede para marcar a incorreta. Isso nos induz a buscar sempre a alternativa correta, mas nesse caso aqui, por exemplo, temos 3 alternativas corretas e uma incorreta. Acontece muito de o candidato ir marcando a primeira alternativa, afinal, ela está de acordo com a legislação. Ora, o examinador quer que encontremos entre as alternativas aquela que não represente um requisito obrigatório. Nesse caso, a dica é: sempre marque a palavra incorreta para você não vacilar. Primeira alternativa: ser penalmente imputável. Penalmente imputável é aquele que tem condições de ser responsabilizado criminalmente por seus atos. No Brasil, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem que os menores de 18 anos não são penalmente imputáveis. Existem outras circunstâncias que assim determinam o indivíduo, como, por exemplo, os doentes mentais ou que possuam um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Mas isso é assunto de direito penal. Então, voltando à questão, ser penalmente imputável é requisito obrigatório para conduzir veículo automotor e elétrico. Logo, não é essa a nossa questão. Lembre-se que o examinador pede para marcar a incorreta, ok? Segunda alternativa: saber ler e escrever. Pessoal, essa tá fácil, não é? O motorista precisa saber ler até mesmo para seguir a sinalização. Então, essa também não é a nossa alternativa. Terceira: possuir carteira de identidade ou equivalente. Essa também dá para responder com tranquilidade. Afinal, até para saber se o indivíduo é penalmente imputável, é necessário identificá-lo. Sobrou apenas a última alternativa para a gente marcar, e ela certamente será a que a gente procura. Mas antes, vamos ao artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro, que aponta esses requisitos obrigatórios. Veja que os 3 incisos do artigo 140 nos remetem às 3 primeiras alternativas. Visto isso, a alternativa D: possuir carteira de habilitação na categoria A. Por exclusão, essa é a incorreta. Os requisitos descritos no artigo 140 são gerais, enquanto a habilitação na categoria A é exigência específica para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Vamos resolver a próxima questão. Qual a idade mínima para habilitar-se na categoria D ou na categoria E? A. 18 anos. B. 19 anos. C. 21 anos. D.
24 anos? Responda aí nos comentários. Isso te faz massificar o conteúdo e, de quebra, nos ajuda a promover o canal. Nós sabemos que 18 anos é a idade mínima para habilitar-se nas categorias A ou B, então não é nossa resposta. Alternativa B, 19 anos. Essa também está incorreta. Alternativa C, 21 anos. Essa é nossa resposta. A idade mínima para habilitar-se nas categorias D ou E é de 21 anos. Por fim, já sabendo a resposta correta, a alternativa D, 24 anos, também está incorreta. A questão é bem fácil, mas nesse método de estudos por resolução de questões, o que mais importa é o quanto conseguimos extrair de conhecimento de cada alternativa. Assim, a gente se prepara com eficiência para diversas questões futuras. Já sabemos que 21 anos é a idade mínima para habilitar-se nas categorias D ou E, mas a gente pode acrescentar que essa também é a idade para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, escolares, emergência ou de produto perigoso. Então, você já tem mais uma bala na agulha em questões que citem idade mínima de 21 anos. Mais uma questão para nossa evolução. O condutor habilitado na categoria A e C pode conduzir 1. Automóvel e quadriciclo. 2. Ônibus e caminhão. 3. Motocicleta e caminhão. 4. Triciclo e ônibus. Notem que trocamos as letras das alternativas por números, para não te confundir com as letras das categorias. Aqui, como meio didático, acho interessante, mas na sua prova não vai acontecer isso. Então, fiquem atentos. Para responder a questão e te deixar afiado em relação às categorias de habilitação, fizemos um esquema super intuitivo. Categoria B, para condução de veículos de 4 rodas, com peso bruto total de até 3.500 kg, ou com lotação de 8 passageiros, excluído o motorista, ou seja, 8 passageiros além do motorista. Se somarmos todos, serão 9 pessoas, não é verdade? E aqui vai outra curiosidade. Já viram aqueles quadriciclos que têm uma estrutura parecida com motocicleta? Eles se enquadram na categoria B, desde que o peso bruto total seja de no máximo 3.500 kg e cuja lotação não ultrapasse 8 pessoas mais o motorista. Categoria C, para veículos de carga cujo peso bruto total seja superior a 3.500 kg. Categoria D, para veículos utilizados no transporte de passageiros e cuja lotação exceda 8 lugares além do motorista. Categoria E, para condução de combinação de veículos de forma que a unidade tratora seja equivalente às categorias B, C ou D e a unidade acoplada tenha 6.000 kg ou mais. Ou então, se na combinação a unidade acoplada tiver lotação superior a 8 lugares além do motorista. Agora vejam que interessante. Nas categorias de B a E, a categoria superior abrange a inferior, no que diz respeito à capacidade e lotação. Legal, né? Por fim, e para responder a nossa questão, a categoria A permite a condução de veículos de 2 ou 3 rodas, mesmo com carro lateral. Atenção nesse detalhe. Portanto, nossa alternativa é a 3. As categorias A e C permitem ao condutor conduzir motocicleta e caminhão. Dessa questão deu para a gente tirar muita informação, não é? Isso será muito importante futuramente.
Para fechar, vamos ao comentário e à resolução da última questão de hoje. Conforme a legislação, o trânsito em condições seguras é um espacinho de todos e outro espaço dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Trata-se de uma questão que aborda a parte de um texto do Código de Trânsito Brasileiro e cuja resolução consiste em escolher os termos corretos para completá-la. Letra A. Seria o trânsito em condições seguras um sacrifício de todos e um dever dos órgãos e entidades? Eu acho que não. Letra B. Seria um sonho de todos e um direito dos órgãos e entidades? Sonho? Estranho, né? Também não é essa. C. Um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades. Opa, essa aqui está bem coerente. E é essa a nossa resposta. Na letra D, o examinador somente inverteu os termos. Mas o enunciado da questão foi do parágrafo 2º do artigo 1º do CTB. É o tipo de questão que nos ajuda a estudar e fixar a letra da lei. Vejam o quanto aprendemos hoje. Calma, não precisa ler isso. É só para você ter uma noção de o quanto o método de resolução de questões é eficiente. Só com a informação que você recebeu, dá para algumas dezenas de questões serem boladas. O mais importante, você será capaz de resolver cada uma delas. E aí, gostaram do vídeo? Deixe seu like. Outra coisa, esse é só o primeiro da playlist gigante que a gente prometeu. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para saber dos próximos. Compartilhe entre seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!